Nesse vídeo eu vou explicar quais são as consequências de não pagar pensão alimentícia. Pois é, muito embora a pensão seja algo muito importante para quem recebe, muitas vezes quem paga não dá a devida importância e deixa de pagar ou não paga no prazo. Só que não se dá conta das consequências gravosas de não pagar pensão alimentícia. Então, vamos entender hoje o que acontece se a pensão alimentícia não for paga. Primeiro, vamos entender quem tem o direito de receber pensão alimentícia. Os filhos dos pais, os pais dos filhos, os netos dos avós, entre irmãos e entre ex-cônjuges ou ex-companheiros. Vamos iniciar pela mais comum, que é a pensão de pais para filhos. É sabido que os pais têm que pagar pensão alimentícia aos filhos, via de regra, até os 18 anos. Contudo, se o filho seguir estudando, essa obrigação pode se estender até os 24 anos. Lembrando que essa questão dos 24 anos não está na lei, é uma construção da jurisprudência, dos julgados. Portanto, pode acontecer de uma ou outra decisão sair fora dessa regra. Mas o que tem se entendido como dominante é que a pensão é devida se o filho estiver estudando e necessitar até os 24 anos de idade. Lembrando que, se a pensão foi arbitrada judicialmente, ou seja, o juiz determinou a pensão ou as partes fizeram um acordo que foi homologado, que foi aceito pelo juiz, se o filho, por exemplo, casa ou completa 24 anos, não é possível simplesmente parar de pagar a pensão. É necessário ter uma ordem judicial nesse sentido. Portanto, quem paga a pensão deve se dirigir à justiça e pedir a exoneração do pagamento da pensão alimentícia. Se isso não for feito, muito provavelmente vai bater um oficial de justiça na porta do devedor, cobrando a pensão sob pena de prisão. Agora, se o filho tem algum problema que impeça que ele exerça atividade remunerada ou até mesmo diminui muito as suas condições, a pensão alimentícia pode ser devida para sempre. Pensão entre filhos e pais. Assim como os pais têm que pagar pensão para os filhos, se esses pais, na velhice, necessitar de ajuda para se manter, os filhos vão ter sim que pagar pensão alimentícia ao pai necessitado. Isso está no nosso Código Civil e na nossa Constituição Federal. Pensão entre ex-cônjuges ou ex-companheiros. Se um dos cônjuges ou companheiro for dependente economicamente do outro, por ocasião de eventual separação, é possível pedir pensão alimentícia. Mas atenção, via de regra, esse pagamento de pensão ele é provisório, até que seja possível quem recebe a pensão se recolocar no mercado de trabalho e se reestruturar financeiramente. Quem vai decidir o tempo é o juiz que julgar o processo. Agora, se, por exemplo, quem precisa da pensão tem uma idade avançada ou problemas de saúde, a pensão pode ser, inclusive, vitalícia. Por fim, é importante lembrar que a traição afasta o direito à pensão alimentícia. Portanto, se um dos cônjuges ou companheiro trair o outro, ele não poderá pedir pensão alimentícia para si próprio. A pensão dos filhos resta preservada. Eu tive um caso em que a mulher trabalhava com o marido na empresa dele. Então, a atividade econômica dela era totalmente voltada para a empresa do marido. E lá pelas tantas, ela acabou se envolvendo com um rapaz e quis a separação. Só que ela se envolveu com esse rapaz enquanto ela estava casada com o meu cliente. Inclusive, esse relacionamento ele era público, porque no Facebook eles postavam declarações, comentavam fotos e etc.
O meu cliente pegou todas essas provas e aguardou ela ingressar na justiça com o pedido de divórcio. Quando ela ingressou na justiça, ela pediu o quê? Pensão alimentícia, porque ela trabalhava exclusivamente para ele e com o fim do casamento ela saiu da empresa e, portanto, não tinha condições de se manter financeiramente. A juíza do processo liminarmente concedeu a pensão alimentícia. Por ocasião da defesa, a gente comprovou que ela traiu ele, que ela tinha um relacionamento extraconjugal e que ela inclusive já estava morando com o novo companheiro. E com base nisso, conseguimos afastar o pagamento da pensão alimentícia. Portanto, é muito importante ficar ligado nestes detalhes. A próxima é a pensão paga pelos avós aos netos. Quando os pais não têm condições de manter os filhos, de dar o básico, é possível pedir pensão alimentícia aos avós. A essa pensão a gente chama de avoenga. Contudo, essa obrigação ela é subsidiária e complementar. Subsidiária porque ela somente pode ser requerida se os pais não puderem prestar auxílio aos filhos. E complementar porque ela serve tão somente para auxiliar no pagamento das necessidades básicas dos netos. Ou seja, diferentemente da pensão paga pelos pais, a pensão paga pelos avós não tem o objetivo de equilibrar a situação financeira e padrão de vida dos netos ao dos avós, mas tão somente satisfazer as necessidades básicas. Além disso, todos os avós devem auxiliar. A obrigação de pagar alimentos por parte dos avós, ela é solidária. Portanto, se os avós paternos forem acionados no processo, é possível chamar os avós maternos para auxiliar no pagamento da obrigação. Eu tive um caso em que a mãe ingressou na justiça para que os avós paternos pagassem pensão, mas ela recebia do pai da criança. Contudo, era um valor bem pequeno porque o pai trabalhava com carteira assinada numa empresa que também era nova, então o valor que ele recebia de salário era pequeno. Logo, a pensão alimentícia também não era um valor exorbitante. Diante disso, ela ingressou na justiça contra os meus clientes, avós da criança, pedindo que eles auxiliassem no pagamento da pensão porque eles tinham uma boa condição de vida. Na defesa, o que eu fiz? Chamei os avós maternos para auxiliar e também aleguei que a pensão alimentícia paga pelos avós é complementar, ou seja, não tem o objetivo de equilibrar a vida e o padrão social dos netos aos dos avós. Com isso, conseguimos chamar os avós maternos e lá no final do processo, por ocasião da sentença, o processo foi julgado improcedente porque o pai, dentro das suas condições, estava conseguindo pagar a pensão alimentícia para o filho. Pensão entre irmãos. Sim, os irmãos têm que pagar pensão alimentícia um para o outro na hipótese de necessidade, mas como a pensão paga pelos avós, a pensão entre irmãos é complementar e subsidiária. Subsidiária porque primeiro é preciso comprovar que os ascendentes, que são os pais, avós, bisavós, não podem pagar a pensão alimentícia para o necessitado. E complementar porque também a pensão alimentícia paga aos irmãos tem o objetivo de tão somente ajudar nas necessidades básicas. E por óbvio que esse irmão que pede a pensão, ele tem que comprovar que não tem condições de se manter sozinho, não tem condições de trabalhar e que necessita do auxílio do outro para se manter. E o que acontece se a pensão alimentícia não for paga? Então, primeiramente, o juiz vai mandar ouvir o devedor. Ele terá 3 dias para pagar ou apresentar justificativa. Se ele não pagar ou não apresentar justificativa, ou se apresentar justificativa e ela não for aceita pelo juiz,
poderá ser decretada a prisão do devedor por até 3 meses em regime fechado. Essa prisão deverá ser cumprida em cela separada. A pena de prisão não livra a pessoa da dívida, mas uma vez pago o débito, a prisão pode ser revogada de imediato. Outras consequências que podem fazer com que o devedor pague a pensão alimentícia é inscrevê-lo no SPC e Serasa. Isso vai fazer com que ele não tenha crédito junto ao mercado. Além disso, é possível pedir a apreensão da carteira de motorista dele e do passaporte. Lembrando que o salário do devedor de alimentos também pode ser penhorado para quitar o débito, uma vez que a natureza da pensão alimentícia autoriza essa medida mais drástica. Importante lembrar que a pena de prisão por débito alimentar tem que se limitar aos últimos 3 meses não pagos de pensão alimentícia. Em muitos casos, a pensão é decretada com base em todo o débito, que é muito superior a 3 meses, e isso é irregular. Quando isso acontecer, o devedor conseguirá facilmente obter a liberdade através de um habeas corpus. Eu tive um cliente que devia muitos anos de pensão alimentícia. E quando saiu a ordem de prisão dele, o débito era com base em tudo que ele devia. Então era uma conta impagável, ele realmente não tinha condições. Ele me procurou desesperado porque tinha esse mandado, enfim, logo ele seria preso. E foi, de fato foi, não deu tempo de fazer nada antes dele ir preso. Mas ao pegar o processo, eu pude observar justamente isso. Esse débito que estava sendo cobrado era muito superior a 3 meses. O que eu fiz? Apresentei um habeas corpus e consegui soltar ele em questão de 2 dias. Por isso é muito importante cuidar dessas regrinhas. Muita gente fica preso ali todo o período, 180 dias, porque não tem como pagar, o débito é altíssimo, contudo, a prisão é irregular. Por fim, na hipótese do devedor de alimentos sempre atrasar os pagamentos, é possível requerer que o juiz arbitre uma multa alta para cada atraso para fazer com que ele cumpra a data do pagamento. Afinal de contas, toda a organização financeira do filho é baseada na data do pagamento da pensão alimentícia. Tem muitas pessoas que fazem isso para se vingar do outro cônjuge ou companheiro e espera o oficial de justiça bater lá na porta para aí sim realizar o pagamento da pensão. Isso é muito feio e prejudica o filho. E para evitar, é necessário requerer que o juiz arbitre uma multa bem alta, porque quando dói no bolso, aí as coisas mudam. Ainda se tratando de pensão alimentícia, eu vou deixar um link aqui de um vídeo na qual eu falo até que idade o filho tem direito de receber pensão alimentícia dos pais.